Transmitir doenças propositalmente para outras pessoas é crime. Em Brasília, um homem foi condenado a 4 anos de prisão por ter passado HIV para 3 mulheres. O Brasil tem mais de 650 mil pessoas portadoras do vírus da AIDS, segundo o Ministério da Saúde. Cerca de 12 mil pacientes morrem por ano vítimas da doença no país. Mas e quando o vírus é transmitido propositalmente? O transmissor pode ser responsabilizado? Os últimos casos que foram parar na Justiça mostraram que sim. A Justiça aqui do Distrito Federal condenou um homem a 4 anos e 6 meses de prisão pelo crime de lesão corporal grave. O motivo? Ele teria transmitido o vírus HIV para pelo menos 3 mulheres em São Carlos, no interior paulista. Segundo a decisão, ele terá que cumprir a pena em regime fechado para não cometer o crime novamente. Outras doenças sexualmente transmissíveis podem gerar condenação judicial em caso de transmissão proposital. Tem um tipo penal específico, que é o perigo de contágio venéreo. O que esse tipo diz? Se você expõe a perigo de contágio, tá certo? A outra pessoa, por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso, você responde pelo tipo do artigo 130 do Código Penal. O método mais prático de se evitar a contaminação continua sendo a prevenção, como explica este médico infectologista. A melhor prevenção para todas as doenças sexualmente transmissíveis é o uso de preservativo. Bom, e para falar mais deste assunto, está aqui no estúdio a advogada Aline Duarte, da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB do Distrito Federal. Boa tarde. Boa tarde. Bom, como se sabe se a pessoa que transmitiu a doença sabia ou não que tinha a doença, transmitiu de propósito? No direito penal, nós temos um princípio que é o princípio do contraditório da ampla defesa. Então, assim, cabe a parte que incrimina buscar meios de provas para que seja provado essa situação, né? Com relação específico ao caso, ela pode solicitar por meio de quebra de sigilo de dados médicos, né? E aí ela Sendo deferido esse pedido, haverá o histórico médico se a pessoa tinha anteriormente a doença. Então, assim, principalmente no caso de HIV, a pessoa provavelmente já vem tomando coquetéis, já vem fazendo tratamento na rede de saúde. Então, assim, nesse sentido, é o meio mais apto para que seja comprovado se realmente a pessoa já sabia antes se ela era portadora ou não do vírus HIV. Como identificar quem foi o autor da transmissão, se os dois, por exemplo, já tinham tido contato com o vírus? É difícil de saber ou dá para quebrar dos dois, por exemplo, mesmo da pessoa se ela não tiver certeza que ela pegou do parceiro? É muito difícil de saber, justamente por ser uma questão muito pessoal e peculiar. Assim, as pessoas normalmente escondem, a não ser que haja realmente uma interação assim entre os parceiros, e nem por isso, caso seja transmitida a doença e aí a parceira queira ingressar posteriormente com uma ação, nem por isso ela deixa de ter o direito, porque o direito à incolumidade pública, ele é um direito indisponível. Então, assim, mesmo que ela tenha a sua anuência, mesmo que ela saiba da situação, a outra parte não deixa de responder pelo crime. Então, assim, na situação em questão, fica dessa forma. E que tipo de crime a pessoa se enquadra nessa situação? Existem três tipos, na verdade, né? Que seriam, como foi mostrado na reportagem, do artigo 130 e o do artigo 131. E nos casos mais graves, como, por exemplo, no caso da transmissão de HIV, a pessoa se enquadraria no caso de lesão corporal gravíssima, justamente por transmitir uma doença que é incurável. Então, assim, não se enquadrando nos tipos do artigo 130, tampouco do 131. Tanto que o tipo do 131 é transmitir moléstia grave a outra pessoa. E pelo fato do HIV ser uma doença incurável, ele não se enquadra na situação de moléstia grave. E sim, no caso da lesão corporal gravíssima, onde a pena é superior, sendo de 2 a 8 anos.
Quais outras doenças que podem ser enquadradas aí, além do HIV? No tipo do artigo 130, a gente tem a questão da exposição, expor outrem a doenças venéreas. Então, assim, nessas questões podem ser tanto sífilis, hepatite, todos os tipos de DST transmissíveis. No caso do artigo 131, qualquer doença que seja de caráter, mesmo que não seja doença venérea, que seja de natureza gravíssima, ela pode se enquadrar no tipo do artigo 131. No tipo do artigo 130, nós temos duas situações. A pessoa que expõe devendo saber que pode ou não ter aquela doença, como pessoas que têm múltiplos parceiros, pessoas que provavelmente assim, estão naquele grupo de risco que o Ministério da Saúde já enquadra. Caso ela possa saber, ela se enquadra no caput do 130, onde a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção, sendo processado no juizado especial. No entanto, caso essa pessoa tenha a intenção, realmente, eu quero transmitir, eu quero afetar outra pessoa com aquela moléstia, ela se enquadra no caput, no parágrafo 1º, onde a pena vai de 1 a 4 anos de reclusão. E no caso em questão, a pessoa, caso essa doença seja o HIV, já se exclui não se enquadrando mais no artigo 130, passando a ser lesão corporal. Com relação ao artigo 130, mesmo que a pessoa não venha a ser contaminada, pelo simples fato dela saber que o outro a expôs de propósito, ela pode buscar os meios judiciais para que seja reparado esse dano. E havendo meios de se comprovar, ela conseguindo comprovar através de atestados, através do histórico médico da pessoa, que anteriormente antes de estar nessa relação, ela já sabia da doença e teve realmente, propositalmente, a intenção de transmitir, ela pode procurar o judiciário, registrando uma ocorrência, né, na delegacia, que como vai nascer o processo. E nessa situação do parágrafo 1º, a ação ela é pública incondicionada. Então, a mera notícia do fato já pode o Ministério Público começar a agir e tomar as devidas providências. Tá ótimo, a gente entende algumas dúvidas a esse respeito. No próximo bloco a gente continua o assunto. Um minutinho, por favor. Aqui no estúdio voltamos a falar com a advogada Aline Duarte, da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB do Distrito Federal, que está falando hoje com a gente a respeito de transmissão de doenças de propósito, né, doutora? Sim. Muitos casos chegam à justiça a esse respeito, e em que sentido a justiça tem decidido? Atualmente, justamente pelo fato de ser uma situação difícil de se provar e também por ser algo muito pessoal, poucos casos chegam à justiça. Com relação peculiarmente falando do HIV, atualmente, a Justiça tem decidido no sentido de ser uma lesão corporal gravíssima, justamente pelo fato dela estar enquadrada no parágrafo 2º do artigo 129, que é onde trata o bem jurídico, que é onde trata a questão das lesões corporais. Recentemente, o STJ, adotando em seguimento ao voto do ministro Aires Brito no STF, posicionou a respeito da lesão, de ser uma lesão corporal grave, justamente pelo fato de se tratar de alencar o rol de ser uma lesão que não tem de caráter perpétuo, que não tem cura, apesar de toda a situação que hoje dá uma sobrevida para quem tem o portador do vírus do HIV, a doença não deixa de ser incurável. Nas demais situações, como transmissão de sífilis, hepatite e outros casos, pouco se vê na justiça. Então, assim, ela estaria alencada no rol do artigo 130, sendo o caso de lesão corporal leve. Caso a transmissão da doença se dê dentro do convívio familiar ali, entre marido e mulher, não com um namorado, parceiro eventual, na casa, também cabe ação?
Sim, mesmo nesse sentido, mesmo que a esposa tenha consciência do caso, da situação do marido e futuramente, porque assim, eles assumiram o risco. Assumiram o risco de, eu não achei que ela iria ser contaminada, estou tomando os meios para prevenir a doença. No entanto, ela futuramente foi contaminada. Mesmo que ela saiba dessa situação, ela futuramente queira ingressar, ela tem o direito, justamente pelo fato de ser um bem disponível. E caso ela não saiba, há uma agravante ainda maior, porque justamente pelo fato dele estar escondendo, então assim, ele está expondo de forma proposital ela a uma situação lesiva. Também existe a possibilidade de algum tipo de doença ser transmitida dentro do núcleo familiar para os filhos, e também há uma ação aí nesse caso? Nesse sentido, não. Justamente pelo fato de um dos requisitos é que tem que ser a transmissão, ela é pessoal. Então, assim, tem que ser do transmissor para a pessoa que adquiriu a doença. Não tem como culpar um terceiro pela doença que o filho adquiriu. Poderia, é claro, ela discutir judicialmente, tentando agravar essa situação, mas especificamente processar o pai da criança pelo fato de ter transmitido para a mãe e ela posteriormente transmitiu para o filho na gravidez, essa possibilidade não há, porque a transmissão da doença ela é pessoal. Então, assim, não tem como ser transmitida de um terceiro para um outro. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. Eu conversei com a Aline Duarte, que é advogada, e da Comissão de Ciências Criminais e Segurança Pública da OAB do Distrito Federal. Obrigada pela participação. Até uma próxima.